Fala traders, sejam bem-vindos ao nosso canal Fluxo Estrangeiro. Nesse vídeo nós vamos mostrar um pouco aí do nosso operacional, o que nós utilizamos aí na nossa tela operacional, nossa leitura, nosso setup, e vamos fazer uma leitura de mercado aí, né? Analisando o mercado e antecipando o movimento, o que nós utilizamos aí no nosso setup operacional. Utilizamos a análise macroeconômica para a gente começar o dia fazendo o pré-market. Analisamos a análise gráfica juntamente com a análise de fluxo. Então a gente utiliza as duas escolas aí para a gente poder fazer uma leitura de mercado. O comportamento dos principais players, como eles estão se movimentando durante o dia, e nossa planilha de fluxo que nos auxilia aí no nosso dia a dia. Então, um pouco aí sobre a nossa tela operacional. O que nós temos aqui é, na parte esquerda, nós utilizamos a análise técnica clássica aí, que todo mundo utiliza, né? Nós temos aqui um gráfico, uma VWAP, é o indicador que a gente utiliza, o book de oferta para a gente colocar nossos stops e saber onde tem suporte e resistência. É aqui que a gente utiliza o book de ofertas, e nós temos aqui volume financeiro. Então, na parte de análise gráfica, nós utilizamos aí essas três ferramentas, né? Uma VWAP diária, um book de ofertas e o volume financeiro. As cores aqui do nosso gráfico, a gente conseguiu um script que, de acordo com o volume negociado em cada candle, a gente consegue ter aí um saldo de agressividade, né? Então, cada cor dessa aí representa um volume no candle. Se o volume ele é branco, quer dizer que houve pouca volatilidade e pouco volume de negociação. Branco e azul claro. Quando tem um candle já vermelho para alaranjado, a gente sabe que houve ali uma alta atividade nesse candle. Então, e o volume amarelo também é basicamente aí um volume de tendência. Então, esse aqui é um script que eu vou disponibilizar aí nas próximas aulas. Então, de análise gráfica, no vídeo de hoje, nós vamos explicar aí o porquê que nós utilizamos a VWAP, porquê que nós temos um volume financeiro e o porquê que nós utilizamos o book de ofertas. Vamos lá, de análise gráfica, análise técnica, né? A leitura e ferramentas que a gente utiliza, nós temos aí, trabalhamos com um candle de 5 minutos, então a gente trabalha aí no tempo de 5 minutos. Os indicadores é a VWAP diária, o volume financeiro, o book de ofertas e aquela regra de coloração. Vamos lá, o porquê que a gente utiliza o VWAP, né? O VWAP nada mais é que o preço médio ponderado aí pelo volume. Ele é uma métrica utilizada aí no mercado financeiro para medir ali o preço de um ativo. No nosso caso aí a gente utiliza para medir o mini índice, né? Que é o ativo que a gente opera. Ele é ponderado pelo volume de negociação. O VWAP é uma ideia de qual foi o preço médio pelo qual ativo negociado, né? Levando em consideração o preço quanto o volume em diferentes pontos. Então, na nossa planilha aí, nós utilizamos aqui o VWAP, é essa linha aqui, que a gente plotou aí laranjada, né? E como é calculado esse VWAP? Ele é calculado, você soma o valor de todas as negociações, é o preço multiplicado pelo volume e dividindo essa soma pelo volume total negociado durante o período. Óbvio que a gente não vai fazer essa fórmula, mas o próprio Profit já faz esses cálculos, né, em tempo real para nós. Então, por que a gente utiliza o VWAP? O VWAP ele é utilizado por investidores institucionais, como um benchmark, né? O benchmark são os índices aí de referência, né? Aqui no Brasil,
o principal benchmark aí para ser batido é o Ibovespa, né? E existe também outros benchmark aí, a Selic e outros que os fundos de investimento, outros gestores acompanham para poder bater esse índice, né? Então, os principais investidores, eles utilizam o VWAP para fazer análise ali se o preço de execução, né, se o preço está trabalhando dentro de um valor aceitável do ativo, né? Então, se o preço está trabalhando abaixo do VWAP, significa que o ativo está com um preço barato, é onde deve se posicionar uma compra. Se o preço está trabalhando acima do VWAP, significa que os investidores eles estão pagando um preço mais alto por aquele ativo, né? Fugindo um pouco ali da média ponderada por todos que negociaram esse ativo, no caso, o mini índice. Então, as instituições que utilizam o VWAP: grandes bancos de investimentos, gestores de fundos, fundos de hedge e outras instituições que realizam negociações de alto volume. Então, para se posicionarem, grandes instituições, eles esperam o preço chegar ali próximo à região de VWAP para eles poderem realizar as operações de grande volume, né? O exemplo aí de grandes bancos de investimentos, o Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimentos do mundo, ele utiliza o VWAP, né, para executar grandes ordens de compra de maneira eficiente, né? Para eles o VWAP é crucial, né? Principalmente ali na estratégia que eles utilizam, né? Eles executam os algoritmos dele, né? Os robôs deles, para minimizar o impacto quando eles estiverem entrando ou saindo ali do mercado. Então eles utilizam ali o ponto de VWAP para realizar essas grandes operações. A JP Morgan, que é outra instituição, né, de peso, ele emprega o VWAP em operações de trade, especialmente ali na sua divisão de gestão dos ativos de trade institucionais, né? Então essa ferramenta ela é utilizada para garantir grandes volumes de ações ali, né, que sejam compradas ou vendidas ali num preço competitivo. Então a JP Morgan utiliza o VWAP ali porque ele entende que o preço ali dentro da região de VWAP é um preço competitivo. Temos também a BlackRock, né? Ela é a maior gestora de ativos do mundo, né? Então BlackRock aí, frequentemente utiliza o VWAP para executar ordens de compra e venda em seus fundos de ETF, né? Pelo mundo todo aí. Ela opera nas bolsas do mundo todo, então uma das técnicas aí é utilizar a região de VWAP para realizar suas operações aí de grande volume. Temos a Citadel, né? Um dos maiores fundos de hedge do mundo, né? Então eles utilizam a estratégia de VWAP em trade, né? Porque eles precisam de execuções de ordens ali basicamente bem eficientes, específicas. Então eles utilizam ali o VWAP, região de valor do ativo, para executar grandes ordens, e essas ordens também não interferir no preço, né? Dependendo do tamanho da ordem que esses bancos entrarem no ativo, eles podem interferir no preço, então por isso que eles utilizam região de VWAP. E por fim aí nós temos a Morgan Stanley, né? Esse banco de investimento global também faz uso extensivo aí do VWAP, né? Suas operações de trade. Então o VWAP particularmente é útil aí para a Morgan ao realizar transações de grande volume para clientes institucionais, para minimizar o impacto do preço, né? Que é crucial aí para qualquer banco que estiver entrando na operação com a ordem muito grande. Eles querem entrar, mas não querem interferir no preço, senão eles acabam sendo prejudicados, né? Então, se essas grandes instituições utilizam o VWAP
nas suas operações de trade, né, de trade algoritmos, na gestão de ativos, para garantir as suas ordens eficientes e minimizar custos e atingir os melhores resultados, então nós, como os traders amadores, né, nós devemos também entender como que funciona esse mercado e utilizar também, saber utilizar e interpretar o VWAP no nosso dia a dia. O próximo indicador que utilizamos é o volume financeiro, né? O volume financeiro, ele é uma métrica, né, usada aí no mercado financeiro. Ele vai medir ali o valor das transações, né, realizadas de um ativo por um determinado período, né? Isso aí indica basicamente, somando todos esses valores ali, ele indica para nós ali se tem liquidez no mercado, né? Então aqui no nosso índice, no nosso setup, o volume financeiro, nós temos as barras aqui do volume financeiro e dentro aqui dos candles também representa um volume financeiro com o nosso script aí, com a regra de coloração, para a gente saber se existe um alto volume nessa negociação, para a gente tentar acompanhar uma tendência. A gente utiliza então esse script de coloração, mas o principal indicador que utilizamos é aqui, ó, o volume financeiro da própria plataforma, e a gente consegue acompanhar a média aí, né, se tem baixo volume. Se tiver baixo volume, dificilmente aí o mercado vai se movimentar. Como que é feito o cálculo do volume, né? Então esse volume aí tem a fórmula, preço de transação vezes quantidade negociada. É óbvio que a gente não vai fazer esses cálculos, mas é assim que é feita, né? Então como que a gente deve interpretar esse indicador? Alta de volume financeiro. Então se houver um aumento no volume financeiro, vai indicar para nós um maior interesse dos investidores, né? Então se existe um maior volume sendo negociada naquela região, é um sinal que pode estar iniciando uma tendência e tem a alta volatilidade, trazendo para nós aí liquidez naquela região. Se houver um baixo volume financeiro, né, quer dizer ali que o ativo de interesse ali tem menos liquidez, então menos movimento dos preços, que a gente opera day trade. A gente precisa da movimentação do preço, né? Então, se tiver baixa liquidez, baixo volume financeiro, o ativo não é interessante para nós. Só que a gente falando especificamente no mini índice, sabemos do alto volume financeiro que ele tem, e dentro desse alto volume a gente tem que saber utilizar essa ferramenta, né? Então, a importância do volume financeiro para nós, ele é um indicador porque ele ajuda a confirmar tendência de preço. Então, se eu for fazer uma operação, eu já tenho um VWAP ao meu favor, que é uma média ponderada pelo volume. E eu tenho as barras de volume ali embaixo, de indicador, para entender se está havendo um alto volume de negociação naquela faixa, que pode ser o início de uma tendência. É onde a gente quer fazer as nossas entradas ali, provavelmente onde tiver maior liquidez, maior volatilidade e a movimentação do preço, né? Então, é assim que gestores de fundos, né, analistas, utilizam o volume para fazer uma boa entrada. Se tiver alto volume próximo a VWAP, aí é onde com certeza vai entrar bastante dinheiro aí nesse ativo, né? E para nós também, depois de entrar na operação, é interessante a gente continuar acompanhando o desenvolvimento do volume a favor da nossa operação, para a gente depois fazer os ajustes de stop e os ajustes de gain, né? Então a gente consegue acompanhar através do volume a tendência, né? Então essa é uma ferramenta essencial, por isso que a gente utiliza no nosso setup. Então nós temos dois indicadores de volume, é a média
ponderada pelo volume, né, que é o VWAP, e nós temos o volume financeiro de cada candle, no caso de 5 minutos. Então, através desses dois indicadores, né, dessas duas ferramentas, a gente consegue ter uma leitura de mercado, né, bem melhor que apenas utilizando ali a análise gráfica pura. Então nós temos que utilizar o volume e o volume financeiro que a gente utiliza. O terceiro e último indicador, terceira ferramenta que a gente tem na parte de análise gráfica do nosso setup, lembrando que a gente utiliza o setup, a parte gráfica e a parte de fluxo, né? Então a parte gráfica, a terceira ferramenta que a gente tem é o book de ofertas, né? Então o book de ofertas é uma ferramenta essencial para nós no day trade. Ele oferece uma visão detalhada das ordens de compra e venda do ativo. Então a gente consegue, através do book de ofertas, principalmente na plataforma Profit, consegue filtrar alguns lotes que são colocados tanto na zona de compra quanto nas zonas ali de venda. Então, um exemplo aqui, ó, aqui é o book de ofertas que a gente plota no gráfico, né? Nós temos aqui os lotes, né? Então, cada barrinha dessa é um preço onde está sendo colocado lotes de interesse, né? Então, são ofertas e aqui nós temos embaixo a parte de quem tem interesse em comprar, são as regiões de interesse de compra, e aqui em cima os interessados em venda. Então, aqui a gente consegue colocar um filtro para saber se existe algum player ou alguém colocando uma ordem muito grande, que pode servir como resistência, se for aqui na parte de venda, ou se for aqui embaixo no lote de book de ofertas de compra. Se houver um lote grande aqui, pode servir como região de suporte. Então, basicamente, a nossa leitura para o book de ofertas é fazer uma estratégia e interpretar aqui regiões, né, onde tem interesse, né, para a gente poder acompanhar esse consumo de lote, né? Então, a gente consegue filtrar na ferramenta grandes lotes, esse aqui é acima de 3.000 lotes, e aqui é de 2.000 lotes até 3.000. Então a gente destaca essa coloração para a gente poder ter uma interpretação mais assertiva, né? Então, basicamente, utilizamos o book de ofertas como regiões de suporte e resistência, e também saber a liquidez, né? Liquidez e volatilidade do mercado. Se o book estiver vazio, basicamente o preço não vai se movimentar. Lembrando que o preço ele vai atrás dos lotes. Ele vai atrás dos lotes de venda, vai atrás dos lotes de compra. Então, onde tiver bastante volume aqui no book, a gente sabe que o preço ele vai se movimentar. Então, como que a gente utiliza, né? Como eu disse aí, a gente utiliza como suporte e resistência. A gente tem um entendimento melhor do fluxo de ordem, né? Que é o order flow, que a gente utiliza o book justamente para isso, até para a gente se proteger. Então, a gente utiliza, depois que entra no mercado, a gente pode utilizar um lote, né? Subir nosso stop ou nosso stop gain para regiões onde tem aquelas grandes barras lá que eu mostrei, para servir como uma proteção nas nossas operações. Ok, pessoal? Então esse aí foi um vídeo explicando um pouco aí do nosso setup, né? E o porquê que a gente utiliza essas três ferramentas na parte gráfica. Depois eu vou fazer a parte de fluxo e depois um outro vídeo aí eu vou ensinar para vocês aí a parte de acompanhar o comportamento ali dos players, né? Então esse vídeo aí foi só uma introdução. No próximo vídeo nós vamos montar aí nós vamos montar nosso setup, né? Então aqui no próximo vídeo eu vou
vou mostrar para vocês o passo a passo de como a gente colocar o gráfico dessa forma aqui, né? Colocar esse indicador, a VWAP, volume, book de ofertas. A regra de coloração eu vou passar para vocês. E depois vou ensinar também aqui o Times in Trade, que é de hoje, né? O filtro, né? A gente vai filtrar os lotes aqui. Vamos colocar, eu vou ensinar para vocês também aí no próximo vídeo, né? O passo a passo. Acompanhar aqui o saldo dos players, né? Do dia. Aqui é dos últimos 15 minutos. Aqui é a evolução do player, né? No dia, para a gente poder fazer uma leitura de como ele está se posicionando, se ele está montando ou está desmontando posição. Aqui é do dia e aqui é dos últimos 5 minutos ou 15 minutos que a gente costuma acompanhar para a gente fazer as entradas, né? Então, aqui no início do dia, hoje é dia 28 de agosto, para quem acompanha no Instagram, eu coloquei no Stories lá a nossa entrada. O que nós fizemos hoje? O preço trabalhou abaixo da VWAP. Então lembra, preço abaixo da VWAP para os institucionais é um preço que está fora, né? Tá barato para a gente fazer as operações, né? Então houve aqui, ó, o volume, um alto volume de negociação abaixo da VWAP. Então a gente já começou a interpretar que os players, os grandes players, estavam se posicionando aqui, ó, com alto volume, que foi o maior volume do dia, foi de compra nesse candle. Então a gente observou o que? Alto volume de negociação abaixo da VWAP. Nós fizemos a entrada aqui quando o preço se movimentou para cima da VWAP. Aqui nós atingimos o nosso objetivo, saímos do mercado. E veja, o preço continuou trabalhando acima da VWAP. Quando nós fizemos a nossa entrada, a gente estava observando Times in Trade, saldo de agressão. Os players aqui, a UBS, ela estava se posicionando na parte comprada, né? Aqui nessa região. E a gente conseguiu fazer a nossa primeira entrada aí, deu certo. Então, acabou que a gente encerrou o nosso dia. Então, no próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês esse passo a passo aqui, né, para a gente ter essa parte de análise gráfica, ok? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar o passo a passo, zerar aqui o gráfico, ensinar para vocês aí e disponibilizar esse script aqui que ajuda na tomada de decisão, ok, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Quem tiver interesse aí, inscreva-se no canal aí, curta, compartilha. Na descrição do vídeo tem aí as nossas redes sociais, Instagram. Tem também aí o canal do nosso Telegram, que aí fica mais fácil o contato direto comigo lá pelo Telegram. Lá eu passo algumas informações, mas agora aqui no YouTube, na próxima aula nós vamos aprender aí fazer do zero a criação da parte de análise gráfica. Depois eu vou fazer um vídeo da parte de fluxo e aí a gente vai montando aí esse setup passo a passo ao longo da semana aí dos vídeos, ok, pessoal? Então vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.